Olá, a gente está aqui no Dicas dos Astros da semana. Estão começando hoje, dia 26 de julho, até o dia 2 de agosto. Vamos ver o que o tarô pode nos trazer, então, de dicas para essa semana, que começa, né? A gente está contando de quarta, de hoje, dessa quarta até a quarta que vem. Meu nome é Zuleika Escobar, eu sou terapeuta de várias técnicas de expansão da consciência e estou aqui com o meu querido amigo Danilo Rangel. Então, Danilo, te apresenta para nós. Eu sou Danilo Rangel, eu sou tarólogo e terapeuta, já fui até advogado, a gente é de tudo nessa vida. E Sim. vamos começar, vamos ver o que tem aqui, o que nos trouxe até aqui. Foi o Rei de Espada. O Rei de Espada é aquela pessoa que sabe como direcionar o pensamento, ele é um grande conselheiro. Ele sempre, quando a gente chega com um problema para ele sempre nos mostra que ali, na verdade, pode ser uma oportunidade para chegar em algum lugar. Pode ser tanto a imagem de um conselheiro, de uma pessoa mais velha chega aqui para nos aconselhar, como também pode ser uma pessoa que está muito ali nas rodas das elites, nas rodas da alta cultura, das altas rodas. Ele sempre fala para esse público. É isso o que que nos, que nos trouxe, então, para essa semana. Ele começa foi. vindo isso. Pode ser desde o que nos trouxe para essa situação, e a situação é do valete de espada, que é exatamente o que, né, quem a gente é antes de chegar nesse rei de O espada. A gente rei. primeiro vem no valete, ou seria hoje o estagiário de espada, depois a gente vira o cavaleiro, e depois a gente vai ou para a rainha ou para o rei de espada. O valete de espada normalmente indica que a gente está louco para entrar numa nova jornada, num novo caminho, numa nova aventura. Só que será que a gente está preparado para isso? Já estudou todas as variáveis daquilo ali? Que você já se preparou para isso? Do que você já sabe e que você ainda não sabe que você precisa estudar ainda? O valete de espada, ele já é um pouco mais focado do que todos os outros páginas dos outros naipes. Ele tem uma capacidade de manipular, ele é mais fácil ele manipular alguém do que ele ser manipulado. Então vem aqui essas nossas habilidades de persuasão estão em jogo essa semana. Só que o problema do valete de espadas é que ele pode ser muito afoito. Lembrar que cavaleiros carregam a ação e os pajens, eles estão ali muito ainda na área do pensamento, né? De E nesse caso, pegando, né, a conexão entre o rei e o valete, a gente poderia estar acessando esse valete, onde ele ainda se coloca numa posição de aprendiz, para que ele possa alcançar esse rei interno, então ter essa sabedoria de colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo? Poderia sim, só de uma forma mais madura, né? De uma forma mais Sim. precisa, mais focada. Lembrando que a rainha de espada é aquela dona do bisturi eletrônico, ela corta e nem sangra, porque são sempre os cortes necessários. Então, para um rei de espada, ele nunca vai ter algo que não faz sentido na vida dele, né? Hum. Lembrar que a espada sempre nos direciona o nosso pensamento para um lugar que normalmente é interno. Se a gente tivesse sempre ali amolando a nossa espada para um corte mais preciso do que precisa. Só que, além de a gente estar no valete de espadas, a gente está também com o Ás de Copas nos influenciando nessa semana, que é uma carta maravilhosa, que é o momento da gente começar a liberar essas águas, né? A transbordar. Mas nos outros baralhos, normalmente é uma taça que transborda. Então é o momento da gente começar a transbordar, a soltar o que está aqui preso, né? E colocar o fluir, fazer o fluir. Então é o sentir, são os transbordar das emoções. É um momento, apesar da gente estar nessa energia do valete de espada e vindo de um rei de espada, onde é muito mais focado, né? Vamos dizer, um pouco mais frio. Não é conectado às emoções como o Ás de Copas. Que precisa ser trazido para o campo dos pensamentos? Tá. E aí, no caso, esse transbordar, né, pegando todo esse eixo, seria a gente entender como aprendizes que somos, né, o que a gente pode transbordar com a sabedoria do rei e aquilo que a gente ainda está aperfeiçoando, então refletir no silêncio, né, trazendo essa interiorização para que a gente possa perceber quando transbordar, então, essa informação que tem essa sabedoria de aplicação, onde não vai ser só para mim, né, vai ser para o todo. Isso. E aí eu vejo que o que está acontecendo, para onde a gente está indo, as energias que estão nos levando, é Uhum. exatamente para que a gente acesse esse também, essa conselheira, esse conselheiro do trabalho.
apesar da gente estar vindo aí focado, né, num processo mental do ar, que é o naipe de espada, sendo influenciada para começar a transbordar ali no Ás de Copas, que é o início de toda essa jornada de Copas, tem um futuro aí que a gente precisa também trazer uma sabedoria em relação a como é que estão as nossas finanças, o nosso trabalho, como é que a gente está transformando esse nosso poder laboral e transformando isso em dinheiro, como é que a gente está monetizando isso, ou como a gente está enfrentando nossos problemas de trabalho, nossos problemas de lavoura, como é que está essa relação? Tá, tá. E o trabalho profissional no sentido de, então, ter um olhar mais administrativo para perceber, então, é mais uma questão financeira ou uma questão do todo, tu sente? Eu acho que é mais para não perder o que a gente construiu no trabalho. Tipo, se vier Uhum. esse descontrole, mas ver esse transbordar, chegar no descontrole, porque a gente está numa situação de valete de espada, onde a gente está muito naquele processo mental ainda do que eu preciso fazer, ou então do que Tá. eu ainda preciso agregar. Quais são as energias, os atributos, as habilidades que eu preciso agregar em mim ainda para conseguir transbordar. A gente tá, e ainda estamos sofrendo essa pressão do transbordar, do sentir, de deixar extravasar. Só que não vamos deixar que essas comportas se abram demasiadamente. Vamos Em botar desequilíbrio. Em isso. Tem que ter um desequilíbrio. equilíbrio ali. Não vamos esquecer um pouco do profissional, porque eu sinto que o profissional vai chegar no futuro, sabe? A energia pode ser a energia da próxima semana. Tá. Talvez, então, nesse aspecto energeticamente, é focar que existe esse lugar onde a gente já está podendo transbordar no sentido daquilo que já é natural para nós e que já faz sentido, né, no sentido de contribuição tanto individual quanto coletiva, mas também olhar para aquilo que a gente ainda está aprendendo, entendendo que a gente, dentro desse lugar profissional, a gente está em constante aperfeiçoamento. E aí, para chegar nessa sabedoria desse rei, entendendo o momento de agir, o momento de ficar quieto, talvez. E já que está tendo essa energia do trabalho, para que a gente volte para as finanças, para o trabalho, e estamos aí pensando nessa nova jornada que a gente está indo, né? Nessa nova aventura que o Valete de Espada nos coloca, eu vejo também para a gente não se conectar muito na escassez, né? Não está no momento de se conectar na escassez, já que a gente está partindo para essa aventura. E também é um momento de olhar, já que o trabalho está chegando, né? O profissional está vindo aí semana que vem, ver quais são as minhas potências, né? Quais são, e aí conecta muito com o poder do propósito e a energia do dinheiro, tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? O que me faz seguir Exatamente. para frente? Exatamente. E eu acho que tem também essa questão de honrar e celebrar as nossas conquistas e entender que a gente está tendo todas as ferramentas necessárias para que a gente possa seguir adiante. E se faltar alguma ferramenta, ela vai chegar até nós. Isso. Né? Que isso é a construção para a gente chegar nesse rei. Então, se colocar nessa posição de aprendiz é entender que tu está o tempo todo aprendendo com tudo e com todos, né? E aí tu consegue chegar nessa sabedoria do rei, nessa maturidade, então, de entender que vai ter momentos onde tu vai ser aprendiz, vai ser o aluno, e vai ter momentos onde tu vai ser o professor. E a gente está o tempo inteiro, né, alternando esses papéis. E agora, conectando um pouco com a intuição, eu vejo que assim a gente estava nesse rei de espada, conectado com toda essa sabedoria da sabedoria interior nossa, realmente. E aí eu vejo que a gente volta para o cavaleiro de espada, é como se fosse assim, vamos dar uma conferida. Se tem alguma coisa que eu deixei sem olhar, porque as energias que estão pedindo em relação à interpretação disso é o mundo, tipo, tá chegando a uma conclusão em relação a algum aspecto e que a gente tem que dar uma olhada, né? Vamos embora dar uma verificada se realmente eu aprendi tudo, né? Uhum, faz Porque tem sentido. algo, tem um, como é que eu posso dizer? Tem um desafio, meio teste que pode acontecer com a gente semana que vem e seria bom que a gente tivesse seguro de todas as nossas capacidades, e principalmente se a gente está inteiro lá dentro, aqui dentro. Tá. E o mundo também, eu sempre sinto essa carta como algo que nos abre, algo que a gente ainda não tinha esperado, né? Como algo que nos traz esse sentimento de abrir essa janela para o mundo, né? Se abrir para o mundo. Que, de novo, né, esse valete aí na posição de aprender as coisas com o mundo, aprender à medida que a vida está acontecendo. Não existe um momento de ficar parado aprendendo e depois colocar em prática, né? As coisas acontecem simultaneamente. A gente tem, às vezes, a ilusão de achar que, não, primeiro resolvo isso, depois
eu vou viver aquilo. E às vezes não dá tempo, às vezes as coisas acontecem, né, ao mesmo tempo. E acho que esse mundo é descortinando esses véus que a gente às vezes tem de achar que primeiro tem que finalizar uma coisa para depois começar outra. Às vezes não dá tempo, às vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo. Isso, né? São em múltiplas frentes, né? E o Exatamente. mundo aqui também mostra, eu sinto muito que esse mundo aqui é o final de uma jornada, assim, mas não o final de uma jornada, o ponto final, acabei aqui. Mas eu cheguei num patamar para poder ir para um outro. É um caminho de passagem, sabe? Mas eu acho que o que está pedindo agora é que a gente se concentre nessa encerramento, nesse final que está chegando, para que a gente consiga ir. Também ontem teve o dia do. Sim, um dia fora do tempo, né? Que alguns falam que é dos mais, outros falam que não é. Mas eu acho que tem muito a ver, inclusive, com a energia do final do mês, né, Danilo? Porque a gente está Ah, sim. finalizando o mês, né? E a gente está iniciando um outro mês, na quarta-feira, a gente já está no dia 2, né, do próximo mês. E são 2 meses longos que a gente tem, né? Julho e agosto são meses de 31 dias, que a gente tem uma sensação que parece que não está acabando nunca, mas entendendo que quando a gente está finalizando um ciclo, pode dar essa sensação um pouco de cansaço, pode dar uma sensação de exaustão, mas tem um novo que está se descortinando logo ali à frente. Então, como se permitir estar nessa posição de muitas vezes não dar conta de tudo que eu gostaria de dar conta, entendendo que eu estou nessa posição de ainda, né, de aprendendo, para que eu me abra esse espaço para receber esse novo. Entendendo que às vezes esse momento de se interiorizar e de se reabastecer de energia vai ser fundamental para mim receber essas coisas novas que estão se abrindo. Com certeza. Eu sinto que parece que o mês de agosto vai ser um mês muito da gente deixar para trás o que não funciona mais, sabe? Seguir, migrar de grupos para onde estão mais afins com os nossos objetivos e também entender que os desafios que vão aparecendo ou as portas que se fecham pode ser também o divino se apresentando na nossa frente e mostrando, ó, a direção é aqui. Eu acho que 2023 é muito isso, né? Essa grande limpeza do que não faz mais sentido, desapegar e entendendo que a gente está em constante transformação, né? Em constante mudança. E por isso que algumas coisas não fazem mais sentido. Talvez o que a gente acreditava em janeiro não faça mais sentido agora para nós, e está tudo bem. A Também, mudança está mais rápida, né? eu sinto também que a energia desses dois workshops foram feitos agora, dia 2 e agora nessa segunda, sobre os encerramentos do ciclo, para que a gente esteja preparado para os novos que vão começar agora, né? Agora eu Exatamente. consigo ver que está muito aqui também isso. E talvez seja por isso que tem esse agora do dia 31, que é bem no meio, né, dessa finalização de julho, começo de agosto, que a gente abrindo a intuição para que a gente possa receber, então, né, essas mensagens, esses insights, estando mais presente para aquilo que faz sentido para a gente, e aí com isso recebendo esse mundo de possibilidades que a gente nem Isso. imaginava antes. E a dica seria a gente, então, trazer uma reflexão para essa semana no sentido do que faz sentido para mim, aquilo que não faz mais sentido, eu liberar espaço, eu entender que eu ainda estou aprendendo com tudo e com todos, para que eu possa, então, trazer com mais consciência e mais clareza que direção eu posso tomar, a partir dessa percepção de que eu tenho várias escolhas e cada uma delas vai me contribuir de algum jeito. Não existe uma escolha errada e certa, Isso, existe aquela escolha do meu coração, aquilo que está me movendo na minha jornada de alma. é isso, perfeitamente. Vamos esperar como desenrolar para nós e para todos. Sim, vamos ver então como é que a gente pode aplicar, né, essa consciência nessa semana, à medida que cada um vai também buscando nessa autorreflexão, como trazer esse conselho, então, dos astros, para que a gente possa, então, fazer, né, essa limpeza de desapegar, de limpar o que não faz mais sentido e abrir um espaço para o novo, porque o novo só consegue entrar quando ele tem espaço, Com né? certeza. Então, esse foi nosso encontro dessa semana. Semana que vem tem mais. Obrigada a todos que assistiram. Obrigada, Danilo, pela Obrigado, essa Ju. leitura. Até a Então, semana que vem. até semana que vem. Um beijo. Beijo.